Bem-vindos todos ao canal. Eu sou o pastor Vanildo Santos. Estou aqui hoje para responder uma pergunta. Me fizeram a seguinte pergunta: pastor, por que as mulheres oram mais do que os homens? Meu querido, é simples responder. Não tem nem muito o que falar. É muito simples responder porque as mulheres oram mais do que os homens. Mas antes, vamos voltar um pouquinho na palavra. Lá no livro de Gênesis, bem no comecinho, quando Deus criou homem e mulher à sua imagem, Ele os criou. Interessante entendermos que Deus, quando fez Adão, viu a necessidade de criar para Adão uma auxiliadora, como a Bíblia diz, uma ajudadora. Agora olha que coisa curiosa. Deus não criou um outro ser para ajudar a mulher, mas criou a mulher para ajudar o homem. Quando a Bíblia fala de ajudadora, auxiliadora, não significa que a mulher esteja no diminutivo, menor do que o homem. Nada disso. A Bíblia está nos ensinando nitidamente, claramente, que Deus fez a mulher para ajudar o homem. Agora, por quê? Porque Deus sabia no futuro de tudo que ia acontecer e da incapacidade de organização do homem. É uma verdade. Me perdoem aí os homens, mas é uma verdade. As mulheres, no geral, não são todas, mas no geral, na maioria, elas são muito mais organizadas do que os homens. Muito mais organizadas do que os homens. Então, entendam comigo, quando Deus fez Adão, a autoridade do planeta estava sobre Adão, mas a organização sobre a mulher, para ajudar Adão. Pode ser que alguém, de repente, vá contra mim, Que isso, pastor? Adão era desorganizado? Não que Adão era desorganizado. Mas, na verdade, Adão, ele contemplava ali, no jardim, os animais, e ele percebia que cada animal tinha o seu par, tinha o seu parceiro. O leão tinha a leoa, e assim sucessivamente. Então eu imagino que Adão sentiu a necessidade de ter também uma parceira, alguém do seu lado. Então Deus faz a mulher para ajudar Adão, auxiliar Adão. Olha para vocês verem a responsabilidade da mulher. Porque Deus sabia, como já disse, que no futuro os homens não seriam tão organizados. E desde lá do passado, Deus já fez a mulher dessa forma. Ajudar, auxiliar. Só consegue ajudar alguém, só consegue auxiliar alguém, uma pessoa, só consegue auxiliar a outra quando ela tem disposição para isso. E Deus fez a mulher com essa disposição. A mulher tem muito mais disposição para as coisas de uma forma em geral do que os homens. Principalmente nas coisas de Deus, quando o assunto são as coisas de Deus. As mulheres têm muito mais disposição do que os homens, principalmente na época que nós estamos vivendo hoje. Nós podemos ver nos grupos de orações mais mulheres presentes do que homens. É uma pouca vergonha. Mas as mulheres, elas sempre, isso não é de hoje, elas sempre estiveram mais à frente nas coisas de Deus do que os homens. Nós podemos analisar várias dessas mulheres guerreiras na Bíblia. Nossa, não foi nenhuma nem duas não que se destacou na palavra de Deus. Foram muitas. Nós conhecemos no Antigo Testamento. Nós temos Esther, nós temos Ana, nós temos Ruth, nós temos Sara,
Nós temos muitas mulheres no Antigo Testamento que se destacaram pela sua capacidade, pela sua própria capacidade. No Novo Testamento também não é diferente. No Novo Testamento é muito mais interessante ainda, porque quando Jesus Cristo esteve nessa terra, Ele mudou a história. Ele mudou a história. Ele deu total atenção para as mulheres. Total atenção. Nós conhecemos a história da mulher pecadora, né? A prostituta, que Ele livra ela de ser apedrejada e depois perdoa os pecados dela. E logo lá na frente, ela aparece e lava-lhe os seus pés, dando a Jesus a adoração, né? Adorando a Deus. Jesus é o próprio Deus. E ela lava os pés de Cristo, com perfume enxuga com seus cabelos, e Jesus deixa. Nós temos a mulher samaritana. Samaritanos, eles não se davam bem com os judeus, e os judeus tradicionais, né, aqueles que não aceitavam o casamento com estrangeiros, também não se davam bem com os samaritanos, que eram um tipo de judeu que aceitavam casamentos com estrangeiros. Eles achavam que os samaritanos eram impuros por causa disso. Eles não se casavam com estranhos. E os samaritanos, judeus, casavam-se com estranhos. Então, por isso que tinha essa rixa lá, né? Os samaritanos são impuros, porque eles se misturam. E Jesus, Ele tem um encontro extraordinário com a mulher samaritana. Não era comum um homem ficar sozinho conversando com a mulher. Não era comum. Jesus quebra a regra e Ele vai lá e salva aquela mulher. Ele conversa com a mulher. Ele valoriza aquela mulher. Ele dá total atenção ao problema daquela mulher. Não só dá atenção, como Ele resolve o problema dela também. Ele cura ela. Nós temos outra mulher, a mulher do fluxo de sangue, que tinha gastado toda a sua fortuna, né? Ou parte da sua riqueza, com médicos e remédios para que ela fosse curada. E ela não conseguiu alcançar a cura, mas quando ela passa a saber e a conhecer a respeito de Jesus, ela enfrenta a multidão. Nós conhecemos a história, ela vai lá e toca nas vestes de Jesus. Uma mulher não podia tocar nem nas vestes de um homem. E Jesus dá importância para aquela ação, porque Ele fala: olha, alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. Aquela mulher tocou em Jesus de uma forma diferente. E Ele vira e fala: alguém me tocou. Por que, Senhor, alguém te tocou? Porque eu senti de mim sair poder, virtude. Ela tocou com fé. E a prova de que uma mulher não podia fazer isso é que aquela mulher ficou envergonhada, mas Ele procura saber quem ela era, e ela se revela. Então Ele abençoa ela também, diz: a tua fé te salvou. E nós temos outras histórias de Jesus com essas mulheres que viviam, de certa forma, escravizadas, desprezadas. Aquela mulher que estava encurvada, você conhece a história, eu também conheço a história, nós conhecemos a história. Jesus não só perdoa os pecados dela, como liberta ela daquele espírito imundo, e aquela senhora volta ao seu estado normal. E por aí vai. E depois que Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, a história continua de outras grandes mulheres. Paulo cita mulheres extraordinárias que se destacaram na palavra de Deus. E hoje, essas mulheres continuam se destacando, querido. Por quê? Porque Deus fez a mulher assim. A mulher é mais sensível com as coisas de Deus. A mulher tem mais sensibilidade, sabe? Ela tem mais sintonia com as coisas de Deus, mais do que nós homens. Alguém diz que é o sexto sentido. Eu não sei se é sexto sentido, mas eu só sei que as mulheres têm mais sensibilidade com as coisas de Deus. Elas conseguem ver numa ótica diferente da nossa, porque Deus as fez assim. Deus criou elas dessa forma, para serem auxiliadoras, ajudadoras, organizadas. Tem um ditado que diz que por detrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu desfaço esse ditado e digo o seguinte:
do lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Portanto, entenda que as mulheres oram mais, porque elas se entregam mais às coisas de Deus. E nós, homens, precisamos tomar vergonha na cara e fazermos o mesmo. Nos entregarmos mais e mais às coisas de Deus. Amém? Até o próximo vídeo.